Olá, amados, graça e paz. Louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia, até que nos sustentou Ele. Ele é aquele que está aplainando os caminhos para a sua vinda. Ele é aquele que o anjo do concerto está entulhando os vales, está aplainando os montes. Ele é aquele que prepara os caminhos para a vinda daquele dia, daquela hora que nem ele nem os anjos sabem, somente o Pai. E ele é aquele que está governando com justiça e com equidade sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Ele é aquele que aplana os caminhos, prepara para a sua vinda. Ele entregará tudo ao Pai e então virá o fim. E assim ele é aquele que está purificando o tempo. Ele é aquele que, como a Bíblia diz, que há assim como o trigo foi semeado, né, que é a semente boa, foi semeado também o joio, que é a semente má. Conforme está escrito, quando o trigo amadurecesse, seria arrancado o joio no meio do trigo. O joio seria amarrado em feixes, lançado no fogo, e o trigo juntado em seu celeiro. E o anjo do concerto é aquele que está fazendo o concerto. São tempos difíceis, tempos de esfriamento, de apostasia, tempos onde haveriam homens presunçosos, homens que não usariam da benignidade, homens do qual o seu Deus é o seu próprio estômago. Eles são aqueles que comem da carne das ovelhas e arrancam as suas lãs. Períodos onde o dono do rebanho é aquele que há um tempo de indignação, onde a Bíblia fala as ovelhas que não têm pastor, porque dele é a ira e a vingança. A Bíblia diz que a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira, é a vingança. Devemos perseverar dia após dia, segundo os seus atos de justiça, segundo a equidade, a imparcialidade, como ele sempre nos ensina. Sede santos, sede justos. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Aquele que estiver santificando e purificando, continue santificando e purificando enquanto há tempo. Mas também diz que muitos que estariam na imundície, a Bíblia diz que há muitos que se consideram puros, mas não lava da sua imundície. E a palavra diz: aquele que estiver sujando, suje-se mais ainda enquanto há tempo. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Cabe a nós perseverar segundo a sua justiça, segundo o seu Espírito opera em nós. Aquele que tiver ouvidos, ouça
que o Espírito diz às igrejas, e através de acatar as suas advertências é que se persevera no caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E assim nós perseveramos, segundo o Espírito opera em nós, adicionando as virtudes à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei contra, porque, como ele sempre nos ensina, aqueles que estão segundo a graça, sois cumpridores, sois salvos, porque a fé não veio de forma alguma para anular a lei, mas sim para cumprir. Através da fé somos cumpridores da lei, ainda que se tropece em algum ponto. Pela obreiros da lei está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Mas segundo o elo da perfeição, a graça, sois cumpridores. Ele nos justifica. Tanto que não se alcançou o elo da perfeição segundo obreiros da lei. A prova é que houve a necessidade daquele sacrifício, porque Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, na sua onipresença, já sabia que o homem não seria cumpridor dos mandamentos, porque ele disse: o homem desde o seu nascimento, quando houve o dilúvio, ele é pecador, desde o nascimento, e não se alcançou o elo da perfeição a não ser por aquele único sacrifício, o sangue carmesim, o qual o sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo do que os bodes, do qual a água, que é a sua palavra, que é viva e eficaz, transformada no vinho novo, testificando agora que água, espírito e sangue é um só, do qual, quando ele estava ali, aqueles momentos como que agonia, ele orava, como que agonia, orava em espírito e suava com gotas como de sangue, testificando que era água e espírito, e agora com sangue é um só. Assim, quando o soldado ali naquele espetáculo do Monte de Sião, da onde Deus ungiu o seu rei, a Bíblia diz que o soldado furou o seu lado com a lança e jorrou água. Pai, recebe o meu espírito, testificando mais uma vez que água, espírito e sangue, do qual ele esvaziou da cruz, é um só. Assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só, e aquele que estiver no Espírito, que é a verdade, porque a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro. A única forma de andarmos na verdade é em Espírito, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A única forma de sermos cumpridores, de andarmos na verdade, é através do seu Espírito, o elo da perfeição, no qual, por aquela única obrigação, a lei se transformou antiquada. Nós somos ministros de uma nova aliança, seguimos o elo da perfeição, do qual somos cumpridores, do qual ele nos justifica. E sim, quando perseveramos segundo o Espírito, usamos aquilo que o Espírito nos ensina, o Espírito Santo nos ensina que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usar a liberdade que Cristo nos libertou do mundo e nos adotou como filhos do Deus vivo, não podemos usar esta liberdade para retroceder segundo outrora éramos pecadores, andávamos segundo o mundo, porque se retrocede, ele não agrada. Se as obras
agora, da forma que estiver vivendo, são injustas, já não são possíveis de o justificar se estiver vivendo injustamente, embora suas primeiras obras eram de justiça. Por isso temos que perseverar, porque as obras, juntamente com a fé, caminham juntas, e somente através das obras de justiça que se permanece na fé. Caso contrário, naufraga. E sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação é somente pelo operar da fé, do qual todos os povos, línguas e nações têm acesso à fé. Todos os povos, todos aqueles que se arrependerem e que o reino dos céus é chegado sobre as suas vidas, alcança a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, para que alcance a salvação e a vida eterna, que é justificado através de Cristo, do qual perseveramos segundo o amor, segundo a benevolência. Jamais dar como vencido, mas antes vencei o mal pelo bem. Usar sempre da benevolência, porque através da benevolência somos vencedores em Cristo Jesus. Ele, numa determinada ocasião, quando os samaritanos o rejeitam, os discípulos dizem: Mestre, quer que oremos como fez o profeta Isaías, cair fogo sobre os inimigos? E Jesus disse: não sabeis de que espírito procedeis? Porque ele diz: por esta palavra vós, aqueles que não perseverarem até o fim, aqueles que por esta palavra já estáis condenados. Ele veio não para condenar, mas para salvar aqueles que estão rumo à condenação, aqueles que estão como filhos da desobediência. Ele veio para salvar, aqueles que já estão rumo à condenação, que não seguem segundo a sabedoria do alto. Esta sabedoria da qual nós adquirimos, como ele nos disse na mensagem de hoje, pode um cego guiar outro cego, certamente ambos cairão no buraco. Fomos chamados para, através desta sabedoria, para que os nossos dias vão bens e longos nessa terra, para anunciar essa verdade para aqueles que estão nas trevas. Porque a vida é passageira. A Bíblia diz: se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez a 80, enfado é canseiro. Muitos têm os seus dias abreviados por conta do salário do pecado, que é a morte. Mas quando se alcança a sabedoria do alto, os dias são prolongados. Ainda se alcança a eternidade por conta da obediência ao Espírito Santo, como ouvinte e praticante do Evangelho. Porque a vida é muito rápida, como uma nuvem que dissipa, como uma erva que logo arrancada murcha. Muitos confiam em suas próprias capacidades. Nós depositamos a nossa confiança naquele que nos capacita. A Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Ele é aquele que nos sirva os passos que agrada a Deus, o qual Deus nos conhece através das nossas atitudes. Quando se vê boas atitudes, Ele sabe que o Espírito Santo opera em nós e nós somos perseverantes por conta do seu Espírito. E assim cabe a nós, dia após dia, perseverar segundo os atos de justiça, segundo o seu Espírito opera em nós. Porque há mais esperança. A Bíblia diz para aqueles que perseveram segundo
do Espírito. Porque a Bíblia diz que ainda que um pecador que peca 100 vezes ainda prolongue os seus dias, há mais esperança, né, para aqueles que seguem em obediência, porque hão de herdar a eternidade. A Bíblia diz que quando um pecador não vê logo castigado pelos seus pecados, né, ele acumula pecado sobre pecado, né? E como ele nos ensina, desde o jovem ele tem que estar pensando na sua velhice e na sua morte. Jesus nos fala de um jovem rico que acumulava muitos bens e ele dizia que desde então seguia todos os mandamentos, e Jesus lhe disse: ainda lhe falta algo, vende tudo que tens, doe aos pobres e siga. Ele ficou com grande tristeza, né, e não foi possível, porque ele tinha muitas posses. A Bíblia nos ensina também a respeito de um que acumulava muitos bens, muitas riquezas, e ali ele dizia: meu celeiro já não cabe, vou aumentar o meu celeiro. E a Bíblia diz que há uma pergunta, né, a ele: louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens, para quem serás? Temos que acumular, ele nos ensina, o tesouro aonde a traça e a ferrugem não consomem. Temos que acumular o tesouro no alto dos céus, qual ele nos ensina: utilizai o dinheiro dos ímpios para ajudar os pobres, os necessitados. Se não tiverem zelo para aquilo que não é nosso, que é vosso, como podereis receber o meu galardão? Assim, sábio é aquele que persevera segundo o Espírito, que nos ensina como operar sempre os dons que são irrevogáveis, segundo o amor. De graça recebeis, de graça ofertais, e não envolvendo segundo o padrão deste mundo, porque está escrito: tema, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. Porque a religião pura e imaculada aceitável cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades, e não se corromper segundo o padrão deste mundo, não se amoldar segundo o padrão deste mundo. Quando nós perseveramos segundo a sua perfeita e agradável vontade, nós somos cumpridores através do seu Espírito Santo, que nós perseveramos. E mais um dia em obediência, muito melhor obedecer do que sacrificar. Vigiando e orando sem cessar, meditando na sua palavra de dia e de noite. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes,